Salve, salve, minha rapaziada, sejam muito bem-vindos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui para entregar, como a gente faz todas as semanas, mais um super pré-prova de CPA 10 e CPA 20. Indo já quase para a edição número 100. E o que eu gosto sempre de falar aqui no início da nossa conversa dos pré-provas é que eles não existiam até que nós os criamos por aqui. E esse pré-prova é justamente esse contato semanal que a gente tem para ver o que aconteceu na semana anterior, parar aqui, criar questões novinhas todas as semanas, colocamos todas essas questões lá dentro do nosso curso e selecionamos algumas para trazer aqui de forma gratuita para vocês. Então, bora lá trabalhar, bora lá resolver questões que caíram na semana passada em CPA 10 e em CPA 20. Lembrando que, se você quer receber essas questões em PDF, em primeira mão, basta você fazer parte do nosso grupo do Telegram, nosso canal do Telegram. A descrição está aqui embaixo no link desse vídeo, porque lá eu entrego em primeira mão o PDF dessas questões. Beleza, rapaziada? E também não posso deixar de pedir, já nesse nosso início, um joinha, um legal, um like, porque assim a gente fica sabendo que você está gostando do nosso conteúdo por aqui. Além disso, também tem o telefone do estagiário aqui, basta chamar ele para dúvidas que você tiver. Tem também uma inovação nossa, assim como as pré-provas, as aulas em áudio, Spotify, Deezer e tantas outras plataformas, basta procurar pelo meu nome lá, podcasts e aulas em áudio, algo incrível que a gente criou. E tem também o meu Instagram, @professorlucasilva, onde você encontra muita coisa, muito material sobre educação financeira, sobre certificações financeiras, bastante coisas e também um pouquinho lá da minha vida no dia a dia. Falando em vida, tá um frio sem vergonha, rapaz do céu. Acordei hoje de manhã aqui em Porto Alegre com 4 graus, meu Deus do céu, mas tudo certo, a gripe não pegou ainda. Bora lá começar a nossa conversa, tudo da semana passada, tudo novinho. Esse é o pré-prova, que é um campeão de audiências. Bora lá! Questão número 1. Lembrando, né, que eu sempre indico qual certificação ele cai, né? Teria um CPA 10 aqui, não tem por quê. Fundo de investimento imobiliário não é tema de CPA 10, então você não precisa se preocupar. Turma de CPA 10, espera um pouquinho aí, vai abrindo estojo, organizando aí os seus materiais, já vamos começar. O estagiário está estudando sobre a tributação dos fundos de investimentos imobiliários, ficou confuso com os momentos em que o imposto de renda pode incidir. Em uma das leituras, encontrou informações sobre distribuição periódica de rendimento e também possível tributação na venda das cotas. Qual alternativa representa a tributação dos FIIs, tá? Então deixa eu pegar uma página em branco, como a gente sempre faz aqui, e lembrando que o fundo de investimento imobiliário, você pode ganhar dinheiro dele, nesse fundo aqui, de duas maneiras, né? Inclusive, sempre lembrando, né? Eu nunca estou aqui para entregar gabarito de questão, olha, essa é A ou essa é B, estou aqui para dar uma mini aula. É assim que eu explico para os meus alunos com o meu jeitinho. Pois bem, quais são as duas formas dele distribuir, de você fazer grana dentro de um fundo de investimento imobiliário, tá? O primeiro passo é ganho de capital. O que é ganho de capital? Ganho de grana, né? Ou seja, é quando você comprou a cota por R$20, revendeu essa cota, né, lá no futuro por 24, 25, 26. Ou seja, teve ganho de capital na venda da cota, ok? Isso aqui é tributado o imposto de renda a alíquota de 20%, né? Seja pessoa física ou pessoa jurídica. A outra alternativa de você fazer... Então, assim, dá um passo atrás, né? Nessa alternativa número 1, aqui no ganho de capital, você precisa se desfazer da cota. Você entrou no fundo, comprou a cota a R$10, vende depois a 14, 15, 16, ganho de capital. Sobre o lucro, incide, portanto, imposto de renda de 20% sobre esse seu lucro, tá bom? Somente sobre o lucro, se houver esse lucro, que pode você vender, logicamente, com perda, né? Aí também tem uma outra alternativa de você ganhar grana, fazer grana, enriquecer, né, ter ganho com um fundo de investimento imobiliário, que é a distribuição dos dividendos, né? O fundo imobiliário, ele tem lucro, ele divide esse lucro, né, que é a receita dos aluguéis. Lá, um fundo de investimento imobiliário, ele aluga, né, ele compra imóveis para alugar. As pessoas pagam aluguel e eu, fundo, repasso para os cotistas. Esse dividendo, se o investidor é pessoa física, ele pode ser isento, né? Pode eventualmente ser isento.
desde que o fundo tenha 100 cotistas ou mais, desde que o fundo tenha sua cota negociada em mercado de balcão ou bolsa e, são 3 regras, desde que esse cotista não tenha mais que 10% do total das cotas, tá bom? Se cumprir essas 3 regras, pelo menos 100 cotistas, mercado de balcão ou bolsa, negociação dessa cota e o cotista não ter mais que 10% do total de cotas, a pessoa física será isenta, né? A pessoa jurídica vai pagar 20%, a pessoa física vem isenta. Então, essas são as 2 formas de se ganhar grana em um fundo de investimento imobiliário, através do dividendo ou através do ganho de capital. Essa é a ideia. Como eu sempre gosto, mapa mental, pode dar print aí. Bora! Feito? Beleza. Lembrando que você pode dar pause no vídeo também, tá? Então, o que a questão falou, tá? Vamos ver aqui se eu contemplei todas as alternativas que eu não me lembro delas. Os FIIs são sempre isentos de imposto de renda, tanto na distribuição de rendimentos quanto na venda das cotas. Não é verdade, porque não vai ser sempre isento. Na venda das cotas nunca é. E na distribuição dos rendimentos depende do perfil. Tem que seguir aquelas 3 regras, tá? A tributação dos FIIs pode ocorrer em 2 momentos distintos, quando há distribuição dos rendimentos aos cotistas e na apuração do ganho de capital das cotas. Perfeito, espero que seja essa. Beleza, obrigado. Letra B de Brasil, a resposta. E justamente o que eu expliquei, né? Quando eu distribuo rendimentos e quando tem apuração de ganho de capital, tá? Lembrando, ele mesmo falou que pode ocorrer, porque na distribuição dos dividendos, eventualmente pode ser isento, tá? Se os lucros obtidos pelo fundo são tributados, a alíquota de 15, não, né? No ganho de capital é 20, tá bom? O recolhimento de imposto sobre os ganhos dos FIIs é automaticamente pelo administrador do fundo nos dias 30 de junho e 30 de dezembro. Tipo, come cotas, que seria em maio e novembro, nem é isso, são as datas que fecham, né? Mas fundo de investimento imobiliário não tem come cotas, porque ele é um fundo fechado, né? Então ele não tem a logística do come cotas, tá bom? B de Brasil é a resposta para você, portanto, questão caiu semana passada. Turma do CPA 10, abriram aí o estojo, bora lá comigo então para a questão número 2, sem muito mistério. Ele fala o seguinte: o estagiário descobriu um fundo que aplica todo o seu patrimônio em títulos da dívida externa brasileira, emitidos pela União e negociados no exterior, e ficou em dúvida sobre que tipo de fundo é classificado segundo as regras da CVM, tá? Então, essa questão ela é simples, mas deixa eu trazer para vocês, na verdade, um pouco mais, né? Um extra, um plus aí sobre esse tema, que é o seguinte, tá? A União, o governo, né? É um governo, em geral, deficitário. Ou seja, ele gasta mais do que ele arrecada, tá bom? Quando eu tenho esse déficit, então eu tive uma receita de 300 e tive despesas de 500, eu tenho, portanto, um déficit, né? Que é o que acontece em geral no nosso país, déficit nos últimos anos principalmente, né? De 200, né? Vamos supor 200 bilhões de reais. Caramba, é muita grana? Sim, isso é o que se chama de dívida pública. Por quê? Porque ele vai emitir títulos para financiar isso, né? Que ele fala assim, cara, é muito dinheiro. Não tem como eu pegar 200 bilhões e chegar num banco. Um banco não vai me emprestar. Então o que eu pego? Eu pego esses 200 bilhões, ok? Pego esses 200 bilhões e fatio ele em pequenos pedacinhos, micro pedacinhos. Lembra, o total aqui é 200 bi, tá? 200 bi. Cada micro pedacinho desse é um título público federal. É um pedaço dessa dívida aqui, 200 bi. Cada pedacinho é 30 reais, por exemplo, né? Então, um monte de gente compra esses títulos aqui. Investidores do Brasil e do exterior. Um monte de gente compra esses títulos aqui. Estão financiando a dívida pública federal, o déficit público federal, né? Ou não só o déficit, né? Porque pode também o governo emitir títulos públicos para construir estradas, etc. Não é muito caso, mas enfim. Então, esses títulos públicos federais, portanto, que você já entendeu a lógica aqui, a gente está construindo o nosso raciocínio, esses títulos públicos federais, ok? Eles podem ser emitidos no Brasil ou no exterior. Então, no Brasil é dívida interna
E no exterior é dívida externa, né? E esses títulos que eu emito são comprados por investidores e ou por fundos de investimentos. Então, quando eu tenho um fundo de investimento que compra títulos de dívida, né? Títulos da dívida. Pera aí, pegar outra cor aqui. Títulos da dívida externa brasileira emitidos no exterior, eu estou falando, logicamente, de um título de renda fixa, dívida externa. Porque esses títulos públicos federais são títulos de renda fixa. Quando emitido no exterior, aqui ó, externa brasileira, são títulos da dívida externa. Tá bom? A letra B não é crédito privado. Privado é o que não é público, ou seja, é quando eu compro CDB de um banco e não título público federal. Fundo cambial não é, porque não está investindo em moeda. E fundo multimercado compra vários mercados, né? Inclusive títulos públicos, mas não somente eles. C. 3. O estagiário ouviu um colega dizer que ao vender cotas de um fundo de renda variável do Shark Bank, então perceba, ele comprou e vendeu essas cotas em um banco. Então se trata de um fundo que é o fundo mais tradicional que tem, que você compra nas plataformas do banco, fundo aberto. Com lucro, o imposto é automaticamente descontado na fonte. Desconfiado, resolveu investigar melhor. Ele encontrou um exemplo de investidor que aplicou 200 mil e vendeu por 220 mil. Ou seja, teve lucro. Se teve lucro, você tem que dividir uma parte do lucro com o governo, que é o nosso sócio majoritário, tem que pagar imposto de renda. Nesse caso, quem é o responsável pelo recolhimento do imposto de renda sobre o ganho de capital, sobre a minha riqueza, meu aumento de grana. Então, olha só, quando é um fundo aberto, tradicional, que eu compro na plataforma de um banco, né, não é um fundo fechado, né, como um ETF, por exemplo, lá, não necessariamente ETF seja um fundo aberto, mas fechado, perdão, mas negociado em bolsa, né, ETF negocia em bolsa, quem recolhe imposto de renda sou eu. Nesse caso aqui, que é um fundo que eu negocio no banco, quem vai recolher o imposto é o próprio Shark Bank. Porque o Shark Bank, nesse caso, é o administrador do fundo. Ou seja, o administrador é o responsável legal do fundo. Responsável legal, né, que é o administrador, você viu na aula, isso eu te explico sempre, né? Esse legal não é de ser um cara legal, mas é perante a lei. E perante a lei, é por conta da lei que eu pago imposto. Então, o imposto é recolhido pela lei, ou melhor, por força da lei. Quem segue a lei, ou quem responde pela lei, é o administrador. O gestor é quem escolhe os ativos para a carteira do fundo, o custodiante é quem faz a guarda dos ativos, e investidor seria o responsável se fosse, perdão, ações puras, né? Eu comprando por uma corretora, não num fundo de ações, como é esse caso. No fundo, o responsável é o administrador, somente num fundo administrado por um banco, tá? 4. O estagiário está analisando 2 títulos de renda fixa com as mesmas características: prazo, indexador e forma de pagamento. Ou seja, os 2 títulos têm, por exemplo, 10 anos. Ok? Os 2 títulos são indexados a, por exemplo, Selic, ou, por exemplo, IPCA mais 6%. E forma de pagamento, ou seja, ambos os títulos são títulos sem cupons. Ou seja, são títulos idênticos, né? Os 2. Porém, um foi emitido por Tesouro Nacional, então, por exemplo, um é emitido pelo governo federal, ok? E outro é emitido por uma empresa privada, por exemplo, por um banco. Banco Y aqui. Né? Ficou bem na frente aqui, né? Mas Banco Y, ok? Então, eu tenho 2 títulos idênticos. O que muda entre eles é que um é emitido pelo governo e o outro é emitido por uma instituição privada, por um banco aqui, né? Poderia ser Gerdau, por exemplo, poderia ser Vale, poderia ser Petrobras. Petrobras até vai pegar o mesmo, se considera a mesma chance de dar calote como o governo, né? Então não é o melhor exemplo, apesar de não ser 100% do governo, né? Mas o governo é majoritário, ou controlador, melhor dizendo, então se considera mesmo risco de governo. Mas, sei lá, Natura, qualquer uma empresa privada, ou BTG, Itaú, então, beleza. Esses caras, teoricamente, têm mais chance de quebrar do que o governo. Teoricamente. Então é o seguinte, ele notou
que mesmo com todas as semelhanças, os preços de mercado eram bem diferentes. Por que que isso acontece? Por que que dois títulos idênticos, né, eles têm preços diferentes? Porque pensa comigo, se eu tenho mais risco ao emprestar para o banco Y, eu vou pedir mais retorno. Né? Porque logicamente estou chegando mais risco. Então, porque a diferença acontece por quê? Porque eu tenho mais risco de crédito. Tá bom? Não é o risco de taxa de juros, porque eles estão indexados à mesma taxa de juros. A volatilidade, elas estão indexados iguais. Risco relativo é quando eu faço uma relação entre A e B. E não é o caso, né? Não estou dizendo por que ele paga mais ou menos. Por conta de mais chance de crédito. O que é C de crédito? Chance de alguém dar calote. Tá bom? E agora eu preciso que você deixe a sua ajuda aí para nós, sua contribuição espontânea, o seu caixinha aqui para nós. Deixa o seu like, ficou estranho esse verde aqui, né? Deixa o seu like, por gentileza, turma. Eu fico bem feliz quando eu peço e vocês fazem. Deixa o seu like, custa nada, tá bom? Sabe por quê? Que eu tenho agora um anúncio bem importante. Que rufem os tambores! Pela primeira vez na história, estou te convidando. Ai, tô bem ansioso por esse dia, eu te juro, para ser meu aluno para o resto da sua vida, pagando uma única vez. Você vai investir uma vez e nunca mais investirá, e você terá acesso a todos os meus cursos de certificações financeiras para o resto da sua vida. Todos os cursos que eu lançar até o fim da minha vida. E eu vou lançar muitos, eu não estou me aposentando, que fique claro, né? Como é que vai funcionar isso? Estou chamando isso de Família LS, porque família é para sempre. E eu quero que você venha comigo dia 14 de julho, às 20 horas. Por enquanto, só coloca o meu nome na sua agenda e venha às 20 horas desse dia. Aqui embaixo na descrição desse vídeo você tem o link, porque você se inscreve nesse evento que é gratuito. E nesse evento, nesse dia, eu vou dar todos os detalhes, porque você vai receber todos os meus cursos hoje e mais os futuros que eu lançarei de certificações financeiras. Clica aqui embaixo na descrição desse vídeo e se inscreve nesse evento para você ser lembrado por mim. Preciso que você venha comigo dia 14 de julho. A família LS está no ar. Eu quero você fazendo parte da minha família. Para sempre. Bora? Bora. 5. O estagiário está tentando entender melhor as classificações de fundos de investimentos no Código Ambima de Distribuição. Para isso, listou 3 afirmações com base em seus estudos. Vamos lá, de baixo para cima. 3. Fundos classificados como condomínio aberto. Aberto é aquele que pode entrar e sair a qualquer momento. Os fundos mais tradicionais, aqueles que estão nas prateleiras dos bancos, não exigem registro prévio na CVM. Mentira! O fundo aberto tem que ter registro prévio, sim. Principalmente quando for de distribuição pública, né? Quando for investidores como nós somos. Fundos abertos são voltados a um único investidor. Não! Um único investidor é o fundo exclusivo. Fundo exclusivo voltado para o investidor profissional ou qualificado. Aí sobra um, espero que esteja certo. Que Nossa Senhora do Gabarito esteja conosco. Fundos reservados são destinados a grupos específicos de investidores que têm um vínculo familiar, societário ou pertencente ao mesmo grupo econômico. Perfeito. Né? Os fundos reservados ou restritos são aqueles fundos para um grupo de investidores. Né? Então, fundo restrito para funcionários do LS. Só entra nós que pertencemos a esse grupo. Né? Só entra nós que pertencemos dessa família. Que eu te convidei ali antes, inclusive, para a família. Hein? Então, você pode entrar no fundo exclusivo, não, no fundo restrito. Né? Restrito ou reservado é a mesma coisa. Tá? Então, reservado é reservado para um grupo de pessoas, restrito para um grupo de pessoas. É um sinônimo. Então, essa definição é a que está correta. As demais estão incorretas. 6. O estagiário está estudando como o Banco Central atua para controlar a liquidez da economia. Ele se deparou com uma situação em que o objetivo era reduzir o volume de grana em circulação e, ao mesmo tempo, limitar a exposição das instituições financeiras. Diante disso, qual medida o Banco Central pode adotar para atingir esse objetivo? Ou seja, ele quer reduzir grana em circulação na economia. Se eu quero reduzir grana em circulação, uma política monetária contracionista para contrair o crescimento, para segurar o crescimento, o que eu posso fazer? Vamos ver, tá? Vamos lá. A compra de títulos públicos no mercado aberto, no Open Market. Open Market é o que o Banco Central faz, né? Comprando ou vendendo títulos públicos na tesouraria do banco.
O banco tem títulos públicos, o Banco Central vai lá, compra títulos públicos do banco, pega esses títulos públicos e deixa dinheiro aqui. Se eu comprar título público dos bancos, eu, Banco Central, comprar dos bancos, eu coloco o dinheiro aqui e levo o título. Os bancos vêm com mais dinheiro para girar. É o contrário, tem que ser a venda de títulos públicos. Pula B. C. A ampliação de oferta de crédito. Se eu amplio a oferta de crédito, eu tenho mais crédito, mais dinheiro rodando, mais liquidez para a economia. Tá fora. A redução da taxa básica de juros. Se eu reduzo a taxa básica de juros, eu transformo o dinheiro mais barato. Ao transformar mais barato, mais pessoas vão consumir. Agora, se eu aumentar depósito compulsório, eu reduzo grana em circulação na economia. Quer ver como? Olha só, deixa eu pegar aqui uma página em branco, tá? O que é depósito compulsório? É depósito obrigatório, tá? Então, como é que funciona um banco? Um banco é o seguinte, um amiguinho aqui, em azul, está com dinheiro sobrando. Estou no azul. Coloca 100 dinheiros aqui dentro. Então, o banco recebe os 100, tá bom? E aí o banco pega esse dinheiro, o banco vive de quê? Pegar esse dinheiro e emprestar para quem está no vermelho. Empresta para esse carinha aqui. O banco pode emprestar os 100? Não. Porque o banco, de forma obrigatória, tem que fazer um depósito compulsório obrigatório no Banco Central. Vamos supor que o depósito compulsório, depósito obrigatório aqui no Banco Central, né? Um pedaço desse dinheiro tem que deixar aqui. Quanto que ele tem que deixar? Vamos supor que o depósito compulsório hoje esteja em 60%. Ou seja, ele deixa 60% aqui como depósito compulsório e pode emprestar para esse carinha só 40%. Essa é a realidade. O que o Banco Central faz? Eu quero liberar mais dinheiro na economia. Então o Banco Central muda o depósito compulsório de 60% para 30%. Então eu não tenho mais 40 só para emprestar, eu tenho 70. Dos 100 eu deposito 30 aqui, sobra 70 para emprestar. Essa é a lógica do depósito compulsório, quanto eu tenho que deixar parado no Banco Central. Então eu, banco, recebo dinheiro, um pedaço tem que dar para você, Banco Central, o restante, não é dar, né? Deixa aí com você guardado, o restante eu empresto para reduzir liquidez na economia. Então, C, já está o gabarito ali, né? Quando eu aumento o depósito compulsório, o que eu faço? Eu acabo naturalmente tendo menos dinheiro para emprestar. Ou seja, aumento, eu banco recebo aqui, o Banco Central aumentou o compulsório. Eu deixo mais dinheiro com você, sobra menos dinheiro para emprestar aqui. Essa é a ideia. Ok? Assim eu reduzo liquidez na economia. 7. O estagiário está revisando a tributação incidente sobre os rendimentos de um CDB adquirido por um investidor pessoa física residente no Brasil. Com isso, listou 3 afirmações. O imposto de renda é retido na fonte, perfeito, e o recolhimento é de responsabilidade do próprio investidor. Não! CDB, quem recolhe o imposto de renda é o emissor do título. Se eu compro um CDB do BTG, é o BTG. Se eu compro um CDB do Itaú, é o Itaú. Se eu compro um CDB da XP, é a XP. 2. A incidência de IOF caso o resgate ocorra em prazo inferior a 30 dias. Perfeito. É o que eu chamo de imposto da carência. Ele fala assim, fica mais um pouquinho, mozão. O IOF, ele incide até 29 dias. De 30 em diante, até o infinito, ele é 0. Ou seja, é um imposto que ele é carente. Fica um pouquinho comigo. Ele quer que você fique um pouquinho com ele, pelo menos. Então ele incide até 29 dias. De 1 a 29. Depois ele fica isento. A tributação do IR segue uma alíquota fixa de 15. Não. É 22,5, 22,5, 20, 17,5 e 15, né? Até 6 meses, até 1 ano, até 2 anos, mais que 2 anos. Tá bom? Ou seja, apenas a 2 está correta, letra C de casa. Que, aliás, é meu campeão dos gabaritos. Bora para a próxima? Sim! 8. O estagiário está analisando uma valorização de aproximadamente, deixa eu pegar uma coisa que eu gosto aqui, aproximadamente 18% do real frente ao dólar em determinado ano. E quer entender qual índice de preços é mais afetado
a esse tipo de variação cambial. Ele comparou os principais indicadores de inflação. Considerando a composição desses índices, qual tende a ser mais afetado pelo movimento do câmbio é quem? Bom, deixa eu dizer uma coisa para vocês que é importante, tá? Quando eu tenho o real mais fraco frente ao dólar, o que eu vou importar, trazer lá de fora, fica mais caro. Porque o real, né? O real, ele tá efetivamente tendo um impacto ali sobre o que acontece em relação ao dólar. Então, se tem uma desvalorização, o real fica mais caro do que eu vou trazer. Se tem uma valorização, o real fica mais barato sobre o que eu vou trazer. Independente disso, se o real está mais forte, eu estou trazendo coisas mais baratas. Ou se o real está mais fraco, eu estou trazendo coisas mais caras, vai ter um impacto na inflação. Positiva ou negativamente. Por quê? Porque eu compro muitas coisas do exterior e essas coisas servem de matéria-prima para coisas que eu vendo aqui. Então eu compro insumos do exterior para produzir e depois vender um produto aqui dentro. Eu importo coisas para vender aqui dentro. Então quando eu trago para cá, a primeira, digamos assim, o primeiro pedaço da população que é afetada é o preço no atacado. O que é o atacado? O atacado é quando empresa compra de empresa. Então, supermercado compra do fornecedor. Isso é atacado. Supermercado vende para mim e para você. Isso é varejo. Empresas comprando com uma delas, uma comprando a outra, atacado. Depois essa empresa vende para o consumidor final, varejo. E quando tem real mais forte frente ao dólar, como está aqui, ou seja, que eu comprando coisas mais baratas lá de fora, ou ao contrário, no exemplo que eu iniciei, real mais fraco, eu comprando coisas mais caras, essas coisas vêm aqui e afetam primeiro uma empresa trazendo, vendendo para outra, que é o atacado. Primeiro índice de inflação é o atacado. Por que eu estou contando tudo isso? Porque o IGPM, Índice Geral de Preços, ele é formado, lembra, né? IPA, que é atacado, IPC, que é varejo, e INCC. Por qual força, né? Qual pedaço? 60, 30, 10. Então, o IGPM é formado por esses três subíndices aqui. É só você lembrar, né? 60 na cadeira, você vira nos 30, tira 10 na hora da prova. Primeiro o A, depois o C, depois o C. Ordem alfabética. Bem fácil. Ou seja, 60% do IGPM refere-se a preços do atacado, que é o primeiro afetado com uma variação positiva ou negativa nos preços, né, na inflação. Então, sempre que houver variação cambial, o IGPM vai sofrer primeiro. Para cima ou para baixo. IPCA é varejo. Aqui é importante, tá? IPCA mede inflação de varejo. Aqui você pode dar um print, que é questão de prova, tá? E IGPM mede preços de atacado, que eu te expliquei ali antes que quer, né? Empresa comprando de empresa, fornecedor comprando de empresa. Né? Deixa eu pegar aqui para você, ó. IPCA, portanto, varejo, ok? E IGPM atacado. Beleza? Simples assim. Então, a não é porque fala de varejo, né? O INCC faz parte do IGPM, né? Assim como o IPC, que também faz parte do IGPM. Primeiro que vai ser afetado é atacado, porque o exportador traz e vende para uma grande rede de supermercados. Primeiro que apanha, supermercado. Atacado. Depois ele repassa para o varejo. Apanha, no caso, se for notícia ruim. Nesse caso, notícia boa, né? Vai ser mais barato. Tá bom? Sei de casa a resposta para você. E agora, finalizando com esse super convite, venha comigo fazer parte da minha família. No dia 14 de julho, Família LS. Família é para sempre. E é justamente isso que eu quero. Ofertar para sempre o acesso aos meus cursos, os atuais e os futuros, para você nunca mais investir em certificações financeiras na sua vida. Mas é só no dia 14 de julho. Você nunca viu uma oferta dessa. E eu nunca fiz, eu farei agora. É um convite para entrar na minha família. O link está na descrição. Você terá acesso vitalício aos meus cursos, os atuais e os novos. Todos os cursos que eu lançar. Eu nunca fiz isso. 14 de julho, às 20 horas. Estou esperando aqui no YouTube. Aqui embaixo você se inscreve no evento que é gratuito. E assim eu vou te lembrar para você fazer parte. Beijo! Te espero na minha família. Tchau! Fui! Valeu!